Gente, que coisa linda! Nossa! Eu falei para ela ali, olha, não preciso falar mais nada, né? Falar mais nada. Desde o que cantor aqui, cantou, né? Desde o louvor aqui, até tudo até essa palavra linda. Só precisava chegar aqui e falar assim, amém, não é? Amém. Deus é muito lindo mesmo, né? A gente vem com uma missão de ser um instrumento dele e a gente recebe. Desde que cheguei ali, ó, com balinha, café, aguinha, a gente já está recebendo esse carinho, esse mimo aí de vocês. Muito obrigada. Obrigada, tá, Carla, pela palavra, que não só engrandeceu o nome do Senhor, mas como também a nossa alma, tá bom? Muito bem, queridas, queridos, porque tem menino, estou vendo um menino lá atrás. Aqui tem um aqui, tem lá atrás, tem aqui, tem lá do lado de fora da porta. É com muita alegria que eu venho aqui hoje. Ah, água, obrigada. Eu sempre peço para abrir, sabe? Porque a gente treme muito, entendeu? Então não dá para ficar abrindo garrafa. Tá bom, obrigada. Obrigada. Eu sou Rosemary, eu sou da igreja Atitude, lá na Barra da Tijuca. Meu pastor é o pastor Josué Valandro. E eu quero muito agradecer o convite que vocês fizeram a mim. É um privilégio muito grande estar aqui. Porque quando Deus faz um convite, ele vai selecionando assim quem é que ele quer que fale por ele, né? Através da gente, o que ele quer. Então, estou muito contente de estar aqui, muito mesmo. E o tema que foi dado, tem uma coisa. Me fizeram uma surpresa. Nós vamos falar sobre florescer, né? É tempo de florescer. E a rosa mais bela do meu jardim está aqui. É a minha mãe. Olha ali, ó. Fica em pé, mãe. Aí. Obrigada, mãe. E quem trouxe foi a minha cunhada Sônia e meu irmão Eli. Fica em pé também. Muito obrigada. Eu não sabia que eles viriam. Eu estou cantando, louvando ali, né, Cristi? Aí eu estou lá, daqui a pouco alguém bate no meu ombro. A primeira a bater no meu ombro foi Cris. Foi ali, foram eles. Muito obrigada, tá? É uma gratidão muito grande. Porque o que eu sou hoje, eu devo a essa mulher. Tanto na minha vida espiritual, tudo aquilo que de olhar, como olhar para Deus, né? E deixar ele falar e fazer na vida. Então agradeço muito a minha mãe, tá? E a Cris, porque foi através dela, né, que eu estou chegando aqui. Dani entrou em contato comigo, mas acho que através da Cris, né? Muito obrigada, tá? E foi me dado um tema. Outra coisa, eu não enxergo vocês depois que eu boto isso aqui. Para eu ler, eu tenho que colocar, mas aí não enxergo mais ninguém. Hoje eu estou em competição, não é isso? É cruel essa competição. Mas se vieram, não tem ninguém aí no celular olhando o jogo, então deixou quieto. São os que não se renderam. Brincadeira, brincadeira. Mas eu creio que Deus tem muito para falar ao coração de vocês e obrigada por terem vindo também, tá bem? Então, o tema que foi dado para a gente foi assim: é tempo de florescer. Tempo de florescer. E o texto está em Isaías 35, de 1 a 7. Eu não sei se a gente consegue projetar. Consegue? Eu peguei a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Pode ser? Ok. Então, vamos ver. Já começou ali. Vocês estão vendo? Então, vamos lá. É de 1 a 7.
O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Tudo a ver com aquilo que a gente acabou de ouvir aqui, né? De cantar e de ouvir. E eu vou passando aqui, porque a gente já leu, e eu quero dar para vocês somente assim uma introdução a respeito desse texto. É um texto muito bonito. É um texto que diz assim, que no capítulo 4, eu não vou ficar tirando e botando não, vou ver vocês embaçados mesmo, tá? No capítulo 34, é o capítulo que fala de desolação e julgamento. Foi isso que a gente leu aqui agora? Desolação e julgamento? Foi? Não foi. No capítulo 34, capítulo anterior a esse, que fala sobre desolação e julgamento. Mas nesse capítulo 35, nesse texto de 1 a 7, ele anuncia esperança e restauração. Deu para perceber isso quando você leu? Esperança e restauração. Primeiro ele anuncia o castigo no capítulo 34, o castigo de Deus. E depois revela a esperança da redenção. Nesse texto, Isaías descreve uma profecia de uma terra antes desolada. Mas tem uma promessa para essa terra. Que promessa é? Que essa terra se alegrará e florescerá. Que é o tema da nossa fala hoje. Se alegrará e florescerá. Olha, minha cunhada acho que está tirando minha foto, então eu vou fazer uma pose aqui. Ah, é filmagem. Os versículos que nós lemos agora, o que ele faz? Ele encoraja os cansados ao quê? A se fortalecerem. Porque tem uma promessa. Aquele povo, ele nada mais estava vivenciando uma situação de desolação por conta da sua própria desobediência. Então, no 34, é falada dessa desolação, mas no 35 é uma promessa em que haveria alegria, eles floresceriam, seriam encorajados, os cansados seriam encorajados a se fortalecerem, porque a promessa era que Deus iria salvá-lo. E iria fazer uma transformação radical. Qual eram os milagres que a gente ouviu aqui no texto? Os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão. Não fala só de andarão, não, pularão. E onde havia secura e deserto, diz que vai haver fonte e rios de águas. É Bíblia? É texto? É verdade. Deus promete, nesse texto, transformar um deserto em jardim. A sequidão em fertilidade, a dor em júbilo. Essa também é a mensagem de Deus para hoje, para nós. Foi falado lá pelo profeta Isaías, mas hoje essa mensagem também é para nós. A promessa dele, meninas e meninos, é que
mesmo em meio ao deserto da vida, é tempo de florescer. Essa é a ordem de hoje. Esse é o comando de hoje de Deus. Não importa o que você esteja vivendo. Deserto é lugar para ficar? Deserto é lugar de passagem. Então não importa se você está passando nesse deserto, mas hoje ele te dá uma ordem. E ele te dá uma ordem baseada numa promessa. É tempo de florescer. Você recebe isso? É tempo de florescer. Olha o nosso texto em 2. É o pastor que está lá, viu? Eu não disse a vocês que eu nada enxergo, é o pastor, é o pastor. Conforme eu for falando o texto, pode botar aqui para mim, tá? O 1 e 2. Olha o que diz. O deserto floresce. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. O deserto representa a terra devastada pelo exílio que aquele povo sofreu, mas também a condição espiritual daquele povo afastado de Deus. Porque eles tinham todas as promessas, eles já tinham visto e ouvido o que Deus podia fazer por eles. Mas houve um momento em que eles resolveram agir por conta própria. E aí se deu a derrocada. E aí esse povo se afastou de Deus. Então essa terra, esse deserto aqui nesse texto, ele representa essa terra devastada, mas também a condição espiritual do povo afastado de Deus. Tem também uma promessa de florescimento. Assim como o deserto indica um afastamento de Deus, a promessa do florescimento indica uma renovação e vida. Uma reversão total de esterilidade. Onde nada tinha, agora vai florescer. E faz uma menção do Líbano, do Carmelo e de Saron. Sabe por quê? Porque eram terras que simbolizavam a beleza, a fertilidade e a abundância. Tinha uma vegetação exuberante. Então, queridos, Deus transforma, mais uma vez, vocês vão ouvir isso aqui muitas vezes hoje. Quero muito que vocês saiam daqui com grande convicção. Deus transforma lugares áridos, vidas secas, coração desanimados, em jardins férteis. A alegria e o florescimento são frutos da presença de Deus. O florescimento é um processo divino, não é? A gente pode ver isso na natureza. Tantas flores lindas, sem nenhuma ingerência do homem. As cores, elas são misturadas. É uma coisa assim que homem nenhum poderia fazer isso. Então, o florescimento é um processo divino. E hoje, nessa noite, eu gostaria que nós entendêssemos como esse processo acontece, o que impede esse processo, o que estimula esse processo e quais são os frutos que ele gera. Primeiro, como é que ele acontece? O processo do florescimento. Você já parou para observar uma flor? Quem aqui já fez isso? Porque a correria da vida, né? Mas olha que coisa bonita quando a gente pode reparar numa flor. E tem um processo para ela chegar a ser flor, para ela estar tão linda, para que a gente possa ficar observando, olhando. Primeiro, para que ela se torne aquela flor bonita, primeiro é preciso o quê? O preparo do quê? Da terra. Tem alguém aqui que cultiva flores em casa? Eu disse a vocês que eu não enxergo vocês. Na verdade, eu enxergo embaçado. Então, quando vocês fazem assim, eu vejo. Quem é que cultiva? Levanta de novo as flores. Ah, então vocês vão entender bem o que eu estou falando. Primeiro, preparo do solo. O florescimento, ela começa quando Deus trabalha o terreno do coração.
E nesse trabalho, nesse terreno do coração, às vezes ele permite o deserto. Para quê? Para a gente arar as raízes da fé. Porque quando a gente está numa situação difícil, vocês ouviram aqui o testemunho da Carla. Ela correu para quem? Para Deus. Tem um livro que me ofereceram, em 94, eu perdi uma filha de 5 anos. Em abril eu tinha perdido meu pai, de 58 anos. E em novembro do mesmo ano, eu perdi uma filha de 5 anos, meningite. Eu tinha um filho, tenho, né? Hoje ele está com 36. A menina teria 35. E ele tinha 6 anos na época e ela 5 anos. E naquele momento ali, naquele momento de circunstâncias difíceis, uma irmã chamada Marli, ela tinha perdido o marido, ou a filha, no ano de acidente de carro, e no ano seguinte ela perdeu o esposo de acidente num barco ali na Ponte Rio-Niterói, que ele estava pescando, veio uma lancha e ceifou a vida dele. Então ela recebeu essa mensagem e ela entendeu que ela tinha que passar essa mensagem. Então, quando ela me viu naquela situação, ela me deu vários livros, não, 3 livros. Um deles se chamava Quando a Corda se Rompe. E dizia assim: quando a corda se rompe, e esse romper pode ser várias coisas. Pode ser a perda da filha, do filho, de alguém. Carla também acho que testemunhou algo parecido aqui. Pode ser a perda de um emprego. Pode ser uma decepção com alguém. A corda se romper pode ser qualquer coisa que deixe você muito triste, muito angustiada, num deserto. Agora, sabe qual vai ser a diferença? Não vai ser quando a corda se rompe. Não foi quando a minha filha morreu. A diferença foi antes dela morrer. Como é que eu estava com Deus? Porque quando nós estamos desenvolvendo um relacionamento com Deus antes da corda se romper, quando a corda se romper, para quem que a gente vai correr? Para Ele. Agora é meio estranho. Apóstolo Paulo disse que o evangelho era loucura, não disse? E é mesmo. Porque quem é que pode dar e tirar a vida? Deus. E quando Ele tira a vida de alguém que dói, para quem que a gente corre? Para Ele. Quem não tem um relacionamento com Ele, não corre para Ele. Corre dele. Aí arrasta a corrente da morte. Ah, Senhor, por que você fez isso? Ah, você não gosta de mim, você não me ama, você não me deu isso, você não fez aquilo. Você corre dele. Mas quando você já desenvolve um relacionamento com ele, antes de entrar no deserto, quando você entrar, você vai correr para ele. E quando ele estiver preparando o solo, o seu relacionamento com ele vai ser muito importante diante da sua reação. Segunda coisa no processo, Deus faz brotar vida onde havia morte. O deserto é símbolo de qualquer o quê? Possibilidade. Não é verdade? Quando se está no deserto, você não vê nada à sua frente. Sabe aquela tal luzinha no final do túnel? Você não vê, não. Você não vê, não. Mas é ali que Deus mostra o seu poder. Quando tudo parece que nada vai acontecer, num deserto é quase que impossível de florescer. Não é verdade, humanamente falando? Mas é ali que Deus vai fazer nascer flores. Depois que Ele prepara o solo, Ele mostra para você as coisas que Ele pode fazer. Sabe por quê? Porque quem é que pode fazer? É Deus. Então, se você confia nele, Ele vai fazer. Vamos atravessar um deserto? Vamos.
mas a gente vai correr para Ele, porque a gente sabe que mesmo em meio ao deserto, é Ele quem faz florescer. No versículo 4, diz assim: eis o vosso Deus, Ele vem e vos salvará. Sabe o que isso significa, queridos? Que o florescimento não depende de esforço humano. Até o deserto pode florescer. Confie nesse processo. É a mesma coisa com você nas circunstâncias ruins. Que Deus quer que nesse deserto que você se encontre, Ele quer florescer, porque Ele pode fazer isso. Mas quando o seu coração está endurecido, quando o solo do coração está seco, a semente penetra? Não penetra. Então a dureza impede que o Espírito regue e transforme. Isso pode impedir o florescimento. Outra coisa que pode impedir o florescimento, a falta de fé e esperança. Olha o versículo 3. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Então tinha mão frouxa ali e tinha joelho vacilante ali. O que pode impedir também de florescer é a falta de fé e esperança. O desânimo é como uma sombra sobre a planta. Não tem planta que precisa de sol? Na verdade, todas precisam de sol. Algumas podem ficar mais tempo e outras não é isso? Mas todas precisam de sol. E o desânimo vai ser uma eterna sombra sobre você. E vai impedir o quê? A sombra impede o quê? Que o sol penetre. E esse desânimo impede o sol da presença de Deus de te alcançar. Outra coisa que impede o florescimento: ambientes e influências negativas. Má palavras, críticas, incredulidade podem sufocar o crescimento. Então, cuidado com o que você permite enraizar no seu coração. As suas palavras têm que ser palavra de ânimo, tem que ser palavra de fé, tem que ser declaração profética de que Deus pode florescer no deserto. Nós temos que pegar aquelas promessas todas que nós conhecemos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E outros mais, tudo na palavra de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos ajuda a lembrar. Então, se você não lê, você não vai lembrar. Por isso que a gente tem que ler a palavra. As promessas estão lá. Lembra de mais alguma? Fala alto aí para eu ouvir. Lembra de mais alguma promessa de cor? Opa, Salmo 23, vamos falar juntos? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Minha mãe leu esses dias e falou: de nada terei falta. Lembra de mais alguma? Esse lado aqui está com um ponto. Falou uma. Esse lado de cá, lembra de mais alguma? Ih, perdeu. Vai? Oh, a irmã salvou o grupo. E esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou, essa, para mim. Olha só, quantas promessas. Então, nada de palavras negativas. Não vou conseguir. Deus não me ama. Deus esqueceu de mim. Isso não vai dar certo. Não. Isso está impedindo o florescimento na sua vida. Está no deserto? Ok. Mas Deus pode florescer no deserto. Muito bem. Essas coisas que podem impedir o florescimento. Mas, quando você está nessa situação de deserto, vem de Deus o fortalecimento e o encorajamento. Porque talvez as minhas palavras podem ser boas aos seus ouvidos, mas ela não vai fazer aquele sobrenatural que Deus faz quando ouvimos a voz dele. E o versículo diz assim, no versículo 4,
Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. O que o profeta está fazendo aí? Ele está convocando o povo a não desanimar. E é para você hoje. Eu não sei como você chegou aqui, mas essa palavra é para você. Sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, ele vem e vos salvará. Você recebe isso? Então, quando eu falar, você vai dizer aleluia, bem forte, tá ok? Sede fortes, não temais, ele vem e vos salvará. Ok, os dois grupos ganharam agora. O profeta convoca o povo a não desanimar. A salvação vem de quem? De Deus, que trará vingança e retribuição, mas também libertação e socorro. Essas palavras inspiram fé em meio ao deserto. Inspiram fé em meio à aflição. O povo exilado, ele deveria olhar para a promessa de retorno para o seu país e confiar na justiça divina. Então, Deus não apenas, nesse texto, promete restaurar a terra, mas ele também promete restaurar o ânimo do seu povo. Então, queridos, se sentir animado nem sempre vai depender de você. Então, você não precisa dizer assim, eu quero, mas não consigo. Não precisa. Porque quando você não conseguir, Deus vai agir na sua vida. A irmã Carla vai ser a minha, não é experiência que fala não, mas toda a minha ilustração. Mas a irmã Carla tem a experiência dela. E glória a Deus pela experiência dela. Eu tenho a minha. Mas você tem que ter a sua. E de repente você se lembrou de algum momento em que você estivesse desanimado. E Deus disse isso para você. E Ele te animou. Então, nesse momento, peça a Deus que remova tudo que tem impedido o florescimento dele na sua vida. Dureza de coração, desânimo ou qualquer distração espiritual. Porque às vezes a gente se distrai. E quem é que quer que a gente se distraia? O inimigo, o diabo. É ele que quer que a gente distraia. Muito bem, agora o que pode estimular esse florescimento? A cerejinha do bolo. Vamos ver quem acerta. O que pode estimular esse florescimento na nossa vida? Buscar ao Senhor. A presença de Deus. A presença de Deus pode estimular esse florescimento na sua vida. Onde Deus está, tem vida. Sua presença transforma a aridez em jardim. O deserto em jardim. A palavra de Deus também pode estimular esse crescimento. Porque é através dela que você busca a sua presença. No versículo 2 diz assim, verão a glória do Senhor. A palavra é a semente viva que produz fé e transforma o coração. Então, o que Ele quer de você? Para estimular esse florescimento na sua vida, Ele quer que você busque a sua presença. Ele quer que você se alimente da sua palavra. Você tem que ter fome da palavra de Deus. Não é somente marcar aquele ponto pela manhã, de tarde, à noite. Você tem que desenvolver esse momento com Ele. E eu gosto muito de falar de desenvolver esse momento com Ele, porque é Ele que nos salva nos momentos difíceis. É nesse momento que a gente vai fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, para que a gente possa enfrentar esses desertos. Porque a gente passa por um hoje, a gente fica bem depois, daqui a pouco a gente está passando de novo. E a gente tem que estar fortalecido. A gente tem que deixar que Cristo floresça em nossa vida.
Então, buscar a sua presença, a sua palavra é fundamental. Se o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar, você tem que ler. Ah, mas eu já não consigo mais decorar. Tudo bem, não tem problema. Escreva e colhe pela sua casa, onde você mais olha, onde você mais passa. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. É a palavra de Deus, é real. Tem um versículo na Bíblia que a gente usa muito para quem ainda não aceitou Jesus como Salvador. É aquele: eis que estou à porta, conhecem? E bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Você sabe que esse versículo também é para o seu relacionamento com Deus? Vamos lá. Você vai preparar um banquete para o seu pastor. Vou botar assim, porque todo mundo gosta de receber o pastor na sua casa, né? Você vai preparar um banquete para o seu pastor. Aí o que você oferece primeiro? Um banquete, não é qualquer comidinha não, é um banquete. O que você oferece primeiro? Hein? Já vai com o prato principal? A entrada, é a entrada, muito bem. Depois, aí sim, o prato principal. E depois? A sobremesa. E depois? Agora sim, o cafezinho. Não é? Quando Jesus diz assim, ó, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar, ele quer cear com você. E esse cear com você é assim, ó, você vai oferecer tudo isso para ele que nós falamos aqui. E enquanto você estiver oferecendo para ele, eu imagino ele com a mão assim, ó, e ouvindo eu contar as minhas histórias. Porque ele não vai pegar logo de primeira entrada e sair batido, não é? Ele vai primeiro receber tudo que você tem para oferecer para ele. Enquanto você dá a entrada, você está contando as suas histórias. E ele está assim ouvindo. Ah, mas ele também vai falar. E você também vai ouvir. É isso que ele quer. Eis que estou à porta e bato. Eu quero desenvolver um relacionamento contigo. Porque Deus nos criou para ser amigo dele. O pecado separou a gente. Mas o plano divino do Senhor, Deus, dando o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, fez com que a gente se juntasse a ele de novo. E agora ele está batendo na porta do seu coração e dizendo, eu quero cear com você. Eu quero entrar, eu quero conversar. Eu quero saber dos seus problemas, das suas alegrias, das suas perdas e das suas vitórias. A palavra de Deus, buscar a sua presença faz isso. A Bíblia fala que se você buscar, você vai encontrar. Se você buscar de todo o coração. Então você quer ver coisas sobrenaturais acontecer aqui? Busque a presença do Senhor. Eu disse a vocês que eu perdi uma filha de 5 anos. E não foi fácil, não é entender. Porque a morte, ela entrou no mundo que não era para nós, certo? Então, eu creio que não tem entendimento. Mas eu creio que tem aceitação. Aceitação da soberania de Deus. E quando isso aconteceu, não foi assim fácil assim agora de falar, né? Mas lembra que eu falei? O meu relacionamento com Deus antes. Então, quando isso aconteceu, eu corri para ele. Eu não corri dele. Só que teve um dia em que eu falei assim para ele. Olha, Deus, eu tinha um menino, né? Eu quero uma menina. Mas eu tinha feito uma cirurgia, uma ligadura. Então, não podia. Eu tinha útero, mas não tinha as trompas. Tinha o ovário, mas não tinha as trompas. E quando nós resolvemos fazer essa cirurgia, eu e meu esposo, o médico disse assim para a gente, nós casamos com 23 anos, e com 25 eu teve o meu primeiro filho, que é o Rafael, e depois, logo em seguida, quando o Rafinha estava completando 1 ano, eu já estava grávida de 2 meses da Helene. O nome dela era Helene.
E aí, quando dissemos para o médico, olha, nós queremos fazer a cirurgia, porque nós queremos só 2 filhos, e o médico disse assim, você tem que ter muita certeza, porque quando eu faço, eu corto. Desse negócio de ligar de novo, não. Mas, ele falou, a única coisa que podia fazer vocês, 5 anos antes, vocês se arrependerem é a morte. Mas isso é muito remoto. E 5 anos depois, a morte bateu lá. E aí eu disse o seguinte para Deus, eu quero outro filho. E tem que ser uma menina, porque eu já tenho um menino. E eu falei assim, Deus, você pode fazer um milagre. E aí a gente começa, tudo que a gente ouve é aquilo que a gente quer. Já se sentiram assim? Então, quando tinha alguma coisa na rádio, era de milagre. Né? As mulheres que eram estéreis e Deus fez o milagre. Então, você pode fazer o milagre. Nada do milagre. Eu falei, bom, Senhor, então vamos lá. Existe aquela inseminação artificial. Na época, eu precisava de 5.000. E poderia ser 5.000 cada vez que eu fizesse. E eu não tinha esse dinheiro. Então, esquece. Milagre, não. Dinheiro, não. Então, falei, já sei, Senhor, adoção. Vou adotar uma menina. Mas meu esposo chegou e disse assim para mim, ninguém substitui minha filha. Ninguém substitui minha filha. Aí eu fui brigar com ele. Quando ela morreu, eu não corri para ele? Eu tenho que ficar no lugar certo? Não. Quando ela morreu, eu não corri para ele? Agora ele tinha que me dar resposta. Aí eu fui. Estava sozinha em casa. Peguei a Bíblia, que eu digo que eu sou esperta. Peguei a Bíblia. E eu falei para ele assim, Deus, de hoje em diante, eu não quero nada mais teu. Você podia salvar minha filha, você não salvou. Você podia me dar uma outra filha, você também não me deu. Então, de hoje em diante, eu não quero nada mais seu. Ele não me fulminou. Estou aqui para vocês saberem disso. Merecia, né? Aí havia a palavra. Aquilo que estimula o florescimento, a presença dele, a palavra. Eu abri a palavra. Oséias 6:1. Eu faço a ferida, eu curo, eu despedaço, eu ajunto. Forte, forte porque a palavra não era um livro qualquer, era a palavra. Eu faço a ferida, eu curo, eu despedaço, eu ajunto. Queridos, entrou letra, mas entrou poder. E nunca mais eu briguei com ele. Nunca mais eu briguei com ele. O que faz com que o florescimento, estimule o florescimento, é a presença de Deus e a palavra de Deus. E a ação do Espírito Santo. A água em João 7:38-39, simboliza o Espírito Santo. Onde o Espírito Santo é derramado, a cura. Onde o Espírito Santo é derramado, a restauração. Onde o Espírito Santo é derramado, a abundância. Ele não curou minha filha. O milagre ali fui eu. Porque ele é soberano. Ele é soberano. Houve uma cura. O milagre fui eu. Onde o Espírito Santo é derramado, a cura. O nosso advogado é Jesus, não é? Ele é o nosso primeiro advogado. O nosso segundo advogado é o Espírito Santo, sabia? O primeiro, você só vai entender a ação do segundo advogado se você entender a do primeiro advogado. A do primeiro advogado intercede por quem a quem? Por mim, diante de quem? De Deus. O primeiro advogado intercede por mim diante de Deus.
Mas ele não intercede assim, Senhor, dá mais uma chance. Não. Ele já fez a justiça na cruz. Então, quando Deus olha para você para te perdoar, ele vê a cruz, ele vê Jesus. Agora, o segundo advogado, que é o Espírito Santo, ele intercede por você, em você. Sabe aquela vozinha? Você vai conseguir. Deus vai te ajudar. É o Espírito Santo intercedendo por você, em você. Lembrando do poder que Deus tem na sua vida. Tem uma historinha que conta assim. Um camarada bilionário, trilionário, pegou 3 notas. Vamos botar assim, vamos americanizar, tá bom? 3 notas de $10. Multiplica aí por 5. 3 notas, cada nota. E ele sai. Vamos botar no nosso dinheiro, né? De 100 reais, vamos lá, de 100 reais. Ele sai com 3 notas de 100 reais, certo? Ainda bem que o microfone é possante. Tem gente assim, ó, querendo, não é aceitar Jesus, não é. Ele sai com 3 notas de 100 reais. A primeira ele paga o Uber. Naquele dia ele resolveu sair de Uber. Ele tem muito dinheiro. Ele resolve sair de Uber. Pagou a primeira nota de 100, ele pagou o Uber. Quando ele chega em casa, ele só tem uma nota de 100. Ué, onde é que ele pode ter perdido? Onde ele pode ter perdido? No Uber, quando desceu. Mas pensa bem, ele é muito rico. Vocês acham que ele vai varrer a cidade atrás daquele motorista? Não, porque ele é muito rico. E nós somos muito ricos. Nós temos a presença de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus nos lembrando todo dia do poder de Deus na nossa vida. Então, alguém falou mal da gente. Alguém me decepcionou. Ou eu não consegui aquele emprego que eu queria. Gente, isso não pode fazer com que a gente pegue vários momentos da nossa vida para frente de tristeza. Porque nós somos ricos. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E ter esse entendimento estimula o crescimento, o florescimento. Mantenha-se na presença de Deus, na palavra e sobre a ação do Espírito Santo. É assim que a flor da fé cresce e se mantém viva. Não saia da graça. Não saia da graça. Porque o diabo, ele está ali. O diabo, ele não tem pressa. Ele já está condenado. Ele não tem pressa. Mas se você ficar debaixo da graça, buscando a presença de Deus, através da sua palavra, entendendo a ação do Espírito Santo, aí você vai florescer, a sua fé vai florescer de forma que vai crescer e se manter vivo. E por fim, finalizando, quais são os benefícios do florescimento? Está lá, ó, versículos 5 e 6. Pode botar para a gente, pastor? 5 e 6? Pode colocar para nós? Olha lá, os benefícios do florescimento. Vamos ler juntos? Dá para ler junto? Então vamos. Então, cinco e 6. O que vocês viram ali? O que vocês leram ali? O que está acontecendo aí nesse texto? Milagre! Milagre! São sinais que expressam cura total. Não é só do corpo, mas cura física, emocional e espiritual.
Então, os benefícios do florescimento, primeiro é para você. Você é a planta, você é a flor. A alegria restaurada. Olha o versículo, exultará de júbilo. Cura e libertação. Olha o versículo, os olhos dos cegos se abrirão. E por fim, força renovada. Mão cansada serão fortalecidas. E não é só para você não, é para o outro. Porque vai haver assim um testemunho. E vocês também vão se beneficiar com esse testemunho. Porque isso vai alimentar a sua fé. Uma vida que floresce inspira esperança e fé em quem está à sua volta. Assim como o perfume da flor, a graça de Deus em você alcança os outros também. O seu florescimento não é apenas em você. É para abençoar o ambiente e espalhar o perfume de Cristo. Milagre. Irmãos, meu pastor costuma dizer assim, câmeras em mim. Preste atenção. Deus não quer que você viva o natural. Deus quer que você viva o sobrenatural. E não é de vez em quando, é todo dia, é toda hora. E você vai ter o coração grato. Não vai ter tempo para desânimo, para joelho vacilante. Porque o Espírito Santo vai lembrar você todos os dias do quanto você é rico, do poder que você tem. A Bíblia diz que nós faríamos, Jesus disse, que nós faríamos o que ele disse e o que ele fez e coisas maiores. Então por que não está acontecendo na sua vida? O erro está em quem? Em Deus que prometeu? Não, ele não mente, ele não pode mentir. A Bíblia diz isso. Então está em mim. Então o que eu preciso fazer? Porque tem tudo aqui para mim. O que eu preciso fazer? Ele quer que a gente viva milagres todos os dias. Eu tenho neto, 2. Estão longe. É um grande pecado mandar neto para longe de vó. Não é verdade? Tem alguém aqui que também está nessa comigo? Eles estão morando lá em Belém. Mas eles ficaram aqui com a gente durante muito tempo. Tem 2 anos que eles foram para lá. E o pequeno de 4 anos, ele teve um problema no pulmão. Mas antes de acontecer esse problema, eu estava numa ação da nossa igreja, que se chama Vida Vitoriosa. Algumas igrejas são Caminho Santo, Caminho com Deus, né? E aí, deixa eu beber uma aguinha. E aí, nesse Vida Vitoriosa, tinha uma tenda de oração. E nós fomos, eu e a minha filha, fomos para a tenda de oração. E chegou lá, tinha uma pastora lá dentro, e fizemos o pedido que queríamos a ela. Depois que ela orou, ela falou assim, Rose, posso orar por você? Falei, pode. Crente é igual bêbado. Quando fala assim, pode orar, já... o álcool já subiu a cabeça. Não é? E eu fiz isso. Eu abaixei a minha cabeça. E ela estava fazendo uma profecia. Ela estava me dizendo uma profecia. Quando eu percebi, eu levantei e olhei para ela. Ela disse assim, você vai ter uma aflição, você vai passar por uma grande tribulação. Mas você terá vitória. Parece geral, né? Porque todo mundo está... É só sair daqui, tá aqui, você passa por uma tribulação, não é? E vitória também, parece uma coisa bem geral. Mas a pessoa que falou a profecia era uma pessoa de crédito. Era uma pessoa que vive na presença do Senhor. E eu disse a vocês que eu sou esperta. Então eu fiquei atenta. Vou ter aflição, mas eu vou ter vitória. Foi o que ela disse. Isso foi 26 de março. Quando foi 9... aí eu fiquei atenta. Aí quando foi 9 de abril, eu acordei bem, mas de repente me deu uma tristeza muito grande. De lágrimas viriam aos meus olhos. Estava no café da manhã. Aí a minha filha falou assim, já deu para perceber que eu tive o meu milagre da filha, não já?
Esse vai ser outro momento para a gente contar. Aí vocês me trazem aqui de volta. Então, o que aconteceu? Ela falou assim para mim, mãe, tá tudo bem? Normalmente eu diria para ela, tá tudo bem, para não preocupá-la. Mas eu falei, não, eu estou sentindo uma tristeza no meu coração. A profecia, tribulação. E a minha mãe, de 88 anos, tinha ido tomar vacina. E ela tinha ido sozinha. Era ali perto, mas tinha ido sozinha. Eu falei, minha mãe. Aí eu liguei para a mamãe. Aí a mamãe disse assim, já estou até em casa. Tá tudo bem, estou em casa. Eu falei, deve ser menopausa. Aí sentei. Quando foi 6 horas da noite, às 18 horas, o meu filho liga. Nesse tempo, esse meu neto tinha 1 ano. O meu filho liga e diz assim, mãe, ele não conta tudo. Nós estamos aqui no hospital com Pedro, porque ele está com uma manchinha no pulmão. Só que eu e meu esposo, nós somos desses. Filho precisou, a gente está lá. E nós corremos para o hospital. Queridos, quando chegou no hospital, a doutora tinha perguntado assim, ele tem o pulmão direito? Não era uma manchinha, era todo o pulmão tomado. 1 aninho, todo o pulmão tomado. Hospital, era derrame pleural. 1 ano, mas tudo bem, fez tudo o que tinha que ser feito. Só tinha uma vaga, a vaga foi dele no hospital, drenou, tudo certo. Ficou meu filho e minha nora lá com ele, e nós ficamos com outro menino. Olhando na filmagem, já estava tudo certo, era só tirar o drenozinho. Mas quando tudo começou, Deus falou assim para mim, você vai jejuar. Você só vai beber água. Você vai fazer jejum de alimento sólido. Eu nunca tinha feito isso. Esse tipo de jejum. Você vai fazer esse jejum. E eu estava lendo um livro chamado Vinho Novo, que falava sobre isso. E eu comecei o jejum. Assim que eu voltei, que ele foi para o hospital, eu comecei o jejum. E aí fez a drenagem, meu filho falava assim, mãe, ele já fez a drenagem, já está tudo bem, você vai parar o jejum, não vai? Eu falei, não, Deus não mandou. Ele mandou fazer, mas ele ainda não mandou parar. Tá bom. Pedro, o nome dele é Pedro, tira aquele negocinho, né, que fazem a drenagem, e está tudo bem. Pedro já está pronto para ter alta. Vamos para casa, daqui a pouco a gente recebe o telefonema do meu filho. Mãe, se você quer ver o Pedro no quarto ainda, vem agora, porque ele está voltando para o CTI. Uma bactéria estava necrosando o pulmão de Pedro. Pedro estava morrendo. E aí começou. E um dia meu filho pediu, mãe, você pode ficar aqui comigo? Com Pedro para mim? Acho que a pessoa quando adoece e fica acamada, parece que diminui, não é? Pedro parecia menor. E meu filho dizia assim, mãe, de olho no visor, onde ficam aquelas ondas, né? Eu falei, meu filho, ele está dormindo. E tirei a foto. Está tudo certo. E eu estou lá com ele. Meus queridos, de repente, pastor, teologicamente eu não sei explicar, mas milagre não se explica, não é verdade? Algo entrou naquele CTI. Eu estava ali com ele e algo entrou ali. Eu ouso dizer que foi a morte querendo consolidar aquilo que veio fazer. E eu lembrei da profecia. Qual era a profecia? Você vai ter tribulação, mas você vai ter vitória. E eu comecei a rodear o berço do Pedro. E eu disse para Deus, Deus, a minha filha você levou e eu aceito. Porque a sua soberania é a sua vontade. Mas nesse corpinho aqui, você prometeu vitória. E vitória para mim hoje, aqui nesse momento, é vida. Queridos, o que entrou foi embora. O que entrou foi embora. Depois meu esposo veio me buscar, eu não contei nada para o meu filho nem para a nora, porque Pedro iria continuar internado. Quando eu cheguei na garagem, meu esposo falou assim, tudo bem, Rose? Eu desandei a chorar. E eu contei para ele o que tinha acontecido.
Queridos, Pedro tem 4 anos. É uma tora. Eu queria ter trazido preparado, né? Trazido eu tenho aqui no meu celular. Eu queria ter preparado com antecedência essa foto para mostrar a vocês. É uma tora. Depois eu vou mandar para Dani. Dani mostra aí para vocês. 4 anos. Começou a melhorar e saiu do hospital. Saiu do hospital. A alegria restaurada, a cura e libertação e a força renovada. Esses são os benefícios do florescimento. E para os outros, lembra que eu falei? Hoje eu estou contando esse testemunho para você. O seu florescimento não é apenas para você. É para abençoar o ambiente, espalhar o perfume de Cristo. Conclusão? O deserto e a terra árida se alegrarão. O deserto e a terra árida se alegrarão. Talvez, queridos, o seu coração esteja em um deserto hoje. Eu não sei como é a sua vida. Você pode estar cansado, o deserto seco, sem esperança. Mas hoje Deus está dizendo para você, é tempo de florescer. Aleluia! Amém? É tempo de florescer. Então deixe que Ele regue a sua alma. Deixe que Ele restaure a sua fé. Deixe que Ele traga de volta a vida onde parecia não haver mais nada. Porque Ele pode fazer isso. Queridos, entregue o seu coração nesta noite ao jardineiro divino. Porque Ele pode tratar o solo. Ele pode fazer florescer aquela flor que Ele quer, que é a sua fé. Permita que Ele te faça florescer. Não para a sua glória, para a minha glória, mas para a glória dEle e para abençoar os outros. Deus faz florescer a mulher, o homem, mesmo em tempos difíceis. Às vezes vocês estão enfrentando os desertos silenciosos, ninguém sabe. Um cansaço emocional, uma sobrecarga da casa e da família, feridas escondidas, expectativas que ninguém vê, batalhas que só Deus conhece, mas saiba, Deus declara hoje, nessa noite, o deserto florescerá. Porque é Ele quem faz. Mesmo na área que parecia morta, sentimento, casamento, ministério, autoestima, Deus tem poder para trazer vida novamente. A porta de Deus prepara você para florescer. Você pode passar, e esses momentos que é a poda pode ser de renúncia, de ajustes, de perda, de recomeços, de quedas que viram lição. Jesus disse, todo ramo que dá fruto, Ele poda. A poda dói, mas a poda fortalece. A poda aprofunda raízes. A poda prepara para um florescimento maior. O que parece ser atraso é preparo. O que parece ser corte é cuidado. E há um perfume que só nasce depois da poda. Algumas pessoas, alguns queridos, só descobriram a sua força depois que foram quebradas. Alguns só descobriram o seu chamado depois que se sentiram incapazes. Alguns só floresceram quando tiveram que confiar totalmente em Deus. Ele faz florescer. Deus não exige perfeição. Eu tenho isso. Ele desperta propósito. Quando Deus diz é tempo, você revive. O coração volta a se alegrar, a esperança volta, a identidade é restaurada, sonhos surgem e olhem, a paz retorna. O tempo de Deus chega e não falha. Em Abacuque diz isso. Chega no tempo certo. Quem confia no Senhor sempre frutifica na estação própria. Nada pode impedir o teu florescer, sustentada pelo Senhor. O teu florescer é para a glória de Deus. E quando você floresce, sua casa muda, sua família respira, seus filhos são impactados, outras pessoas são encorajadas, sua igreja é fortalecida. Florescer não é sobre ser vista, é sobre refletir o que Deus cuida de você.
E a minha oração hoje para vocês é que o Senhor desperte o florescer dentro de cada um aqui. Que aquilo que estava cansado receba vida. Que o que estava retido floresça. Que as curas, dores antigas, restaure o seu coração. Renove sua força. E faça cada um aqui sentir o perfume da presença do Senhor. E hoje nós declaramos, é tempo de florescer. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer tornar o seu deserto num jardim regado. Tem uma música assim, não tem? Um jardim regado. Saia desse natural. Saia desse natural. Ele quer que você viva o sobrenatural.